e buscar na mesma intensidade que nós estamos buscando a Deus. Sim, a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. Exatamente. Então nós recebemos essa presença, essa imagem, ela é transmitida através de nós. Uhum. E o mundo, sim, ele procura ver alguma coisa em nós. A criação anseia Sim, pela manifestação dos filhos de Deus. sim. Tremendo, né? Então é a palavra de Deus na prática, Uhum. e através de nós, como Exatamente. canal, como porta-voz, que nós portamos a presença de Deus. Exatamente. Antigamente era no tabernáculo no deserto, mas hoje Deus ele faz tabernáculo dentro De nós. de nós. Então nós somos O templo e tabernáculo morada. ambulante, né? Se aonde que nós andamos, alguém olha assim e fala, aquele ali carrega Uhum. a presença de Deus. Tem alguma coisa diferente ali. Amém. Glória a Deus. Isso é nada mais, nada menos do que a presença poderosa do Amém. Espírito Santo de Deus. Amém. E Amém. ele testifica. Glória a Deus. Amém. Ele está testificando na tarde desse dia. Amém. Eu tenho certeza que vidas que estão nos ouvindo, porque Deus é atemporal, num tempo determinado, vidas ouvirão esse podcast e serão impactadas e não serão o mesmo, serão diferentes. Sua vida não será a mesma a partir do dia de hoje. O pastor Cláudio, que está aqui, ele vai continuar contando, que ele também é um pastor missionário, contar a sua trajetória, aonde ele tem ido e onde Deus tem levado ele para a glória de Deus. Isso aqui é só o início. Uhum. É o que Deus quer fazer na sua vida, o início. O início de algo novo. Deus escreve algo novo em vidas aqui, nesse dia. Amém. Assim como o Senhor viveu o start, Uhum. vidas viverão o start, o início de um grande projeto que Deus já traçou. Amém. E o Glória mais a Deus. interessante, pastor, assim, que as nossas vidas servem de testemunho para outras pessoas, né? Hoje, claro, quando eu vou ministrar para jovens, por exemplo, a gente encontra muitos jovens que estão na igreja, mas são ateus dentro da igreja, porque eles vivem num patamar muito raso, sem uma vida de oração, sem uma vida de busca, sem mergulhar mais profundo em Deus, né? E quando eu vou ministrá-los, eu conto a minha experiência. Eu falo, olha, um dia eu estava assim, nesse raso, que nem vocês. Eu não orava, eu não O buscava Senhor Deus, eu não ministra muito cria. para encontro de jovens. Também, muito, muito, muito. Sou muito convidado, graças a Deus. Porque eu me converti com 16 anos, ou com 14 anos, né? Sim. E o meu ministério começou de fato dos 15 anos em diante, 15 anos e meio por ali. Foi quando começou, né? Foi quando eu comecei a... A sua vida ministerial. Sim, no dia do batismo com o Espírito Santo, aos 14 anos ali, já começou algo, mas o que trouxe uma firmeza, que consagrou, né, isso na minha vida, foi a partir dos 15 anos de idade, foi quando realmente eu já estava com entendimento e comecei a visitar igrejas, a pregar na igreja local, na própria igreja local, né? Mas aí eu eu conto esse fato para os jovens, essa experiência para os jovens, e assim, graças a Deus, eu já vi muitos jovens, depois de ouvir o testemunho, começaram a ter sede na oração, ter sede de buscar a Deus, sede de viver com Deus algo. Hoje em dia, às vezes eu visito as igrejas que eu já preguei lá atrás, há um ano, 2 anos, e aí chega algum jovem para mim e fala, pastor, tudo bem? Olha, você orou por mim daquela vez, eu fui batizado no Espírito Santo. Olha só. E depois daquele dia, aí o pastor confirma, fala, ó, virou um jovem de oração, viu, tal. E a gente fica feliz, claro, né? Porque é uma vida que está sendo direcionada na comunhão com Deus, né? Nossa, no início lá da sua vida ministerial, com certeza, várias coisas marcaram ali o seu ministério. Sim. Conta uma delas lá no início, que marcou pregação, cura, alguma coisa assim que marcou o início. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi a primeira vez que eu preguei. Eu fui escalado para pregar na minha igreja, e quando eu fui pregar, não saiu nada, eu fiquei muito nervoso, o microfone tremia na minha mão. E eu voltei para casa muito frustrado.
Eu falei assim, Deus, eu não quero, não vou pregar mais nunca, eu não quero pregar mais. Não é para mim isso, não é para mim. E eu lembro que eu me deitei, e aí o Senhor falou comigo assim, filho, você vai se acovardar por conta de um microfone de ferro e um púlpito de madeira? Nessas Gente, palavras. E aí eu falei, não, 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 Senhor, amém, amém. Ele falou, faça o jejum. Eu fiz o jejum, eu acho que foram 8 dias jejuando. E, detalhe, eu não tinha sido escalado de novo para pregar. Aí eu fui numa sexta-feira para o culto, que eu ia todo santo culto, eu estava lá. Se fosse de domingo a domingo, eu estava lá. todos os dias, todos de Todo santo dia. oração. Era o meu compromisso com Deus, era todo dia. Poderia ter aniversário, casamento, eu não estava nem aí. Eu ia para o culto adorar o meu Deus. E aí, por isso que me chamavam de fanático, religioso e tal. Mas eu sabia o que Deus estava construindo dentro de mim. Hoje eu sei o quanto importante foi isso, né? E aí, quando eu cheguei, o diácono, naquela época, estava preparando a mensagem no gabinete do pastor. Estava sentado lá. E aí eu cheguei, abri a porta. Não, quando eu cheguei, eu procurei ele. O apelido dele era Júnior Bombinha. Que ele, eu acho que ele tomava bomba, né, para ficar. Ah, Era uma igreja de jovens, né? sim, Uma sim, igreja muito jovem na época, um estilo batista renovado, assim, que sim. cria nos dons. E aí eu lembro que eu procurei, eu falei, cadê Bombinha? Cadê Bombinha? E aí o pessoal, tá lá dentro, tá lá no escritório. Eu corri lá, quando eu abri a porta, ele, oi, Claudinho, eu ainda me chamava de Claudinho, né, adolescente. Oi, Claudinho, eu falei, quem vai pregar hoje sou eu. Eu, na ousadia, ele com a Bíblia assim aberta, preparando a mensagem. Aí ele olhou assim para mim e fez, como assim? Eu falei, quem vai pregar sou eu que vou pregar hoje. Aí ele olhou e fez, você tem certeza disso? Eu falei, absoluta. Aí ele fez, olha, eu vou lhe passar uma responsabilidade. Você quer pregar mesmo? Eu falei, quero. E aí ele, amém, tá bom, então você vai pregar hoje. E olha que ele estava Rapaz. preparando a mensagem. Chegou a hora, eu subi no altar, de bermuda, chinelo, bem simples, Meu sabe? Deus do céu. E comecei a pregar, 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 e foi fluindo, Deus foi me dando sabedoria na hora. E quando eu chamei uma pessoa, eu falei assim, você que não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. E uma melhor amiga que eu tinha na época foi para frente. Aquela jovem se ajoelhou no chão, veio uma glória sobre ela. Eu não precisei descer, impor as mãos, eu estava de cima do altar assim mesmo. E ela começou a bater no chão assim, sentindo a presença de Deus, e começou a falar em línguas. E foi cheia do Espírito Santo naquele momento. O nome dela é Laudineide. Foi uma amiga assim que a gente caminhou junto muito tempo. E a- naquele dia em diante foi que começou o ministério de pregação. Foi dali que peguei gosto pela pregação do evangelho. Rapaz. E dali não parei E os mais. sinais, né? Já começou com Aí depois manifestação de começaram, poder. exatamente, aí começou isso que aconteceu, e depois foram acontecendo coisas fraquinhas, como uma cura aqui, outra cura ali, um problema na coluna aqui, um problema de dor aqui, problema de dor de cabeça de um lado. Começaram a acontecer, mas acontecia mais tipos de manifestações como pessoas cair pelo poder do Espírito Santo, Sim. pó de ouro, Nossa, azeite na mão dos jovens. Tinha um jovem que eu orava por ele, que a mão dele ficava cheia de azeite. nossa. E não era suor, não dava para ser suor aquilo. Não tinha como. Eu não A mão sei. dele enchia, que se ele fizesse assim, caía todo. Era como se tivessem derramado azeite na mão dele, muito azeite. Eu lembro que isso acontecia frequentemente com esse rapazinho. Acho que o nome dele era Robson. E no momento que eu estava orando com eles. Então, essa é uma das coisas, assim. Depois, Deus começou a me usar na área de libertação, orando por pessoas serem libertas de opressões demoníacas, se Sim. manifestavam. Com 16 anos, eu já expulsava demônio, pastor. Mas isso é As pessoas, autoridade em nome de Jesus, porque é, você realmente, no mundo espiritual, você tomou posse. as pessoas Você batiam tomou em posse casa. de tudo isso, né? Exatamente, as pessoas batiam na porta de casa e me chamavam para expulsar demônios na casa delas. De um tio, de uma tia que estava endemoniada mesmo. E eu ia lá orar.
E eu ficava muito feliz com isso. Então, foram as primeiras Evidente é experiências, que né? Deus já tinha te selado para esse negócio e os sinais foram vindo, né? Foram vindo, foram sendo Porque, construídos, né, porque ali. os dons tá tudo na prateleira de Deus, né? Sim, Costumo dizer que no reino tem tudo. Então a gente tem que tomar posse que Deus tem exatamente. para a igreja dele, Isso os é dons prateleira. espirituais para servir a própria igreja de Deus. Aí Exatamente. nós somos dispenseiros, mordomos, né? Dessa graça que ele derramou sobre nós, que é a sua presença, através Uhum. do seu Espírito Santo. Amém. Então, esse é algo que continua transbordando ainda, Uhum. esse derramar da presença de Deus. Exatamente. Eu entendo que está disponível. Sim, Tudo que vem de Deus está disponível. Então, nós, pelo sacrifício de Jesus, que, como eu sempre falo, que nos dá legalidade. É algo legal para nós. Os dons, a graça de Deus, é tudo gratuito. é É para todos que crêem. todos que Qualquer creem. um que estiver É dentro da igreja de Deus, ele é participante exatamente. disso Qualquer um que tudo. estiver no corpo de Cristo tem essa legalidade. É legal para eles. Então, está disponível, só precisamos nos apropriar. É meu. É que nem um celular na vitrine. A gente passa, tá ali, né? Sim, A diferença é que nós pegamos de graça. Opa, gostei desse, é meu. No caso dos dons, né? Epa, opa, o apóstolo Paulo fala, buscai os melhores dons, principalmente que profetizeis. Mas ele fala, busquem os melhores. Ele não enfatiza somente profetizar, que é o anunciar a palavra. Ele sim. fala, busquem os melhores. Tem muitos. Então busquem um desses ali, busquem os melhores. Tá ali, tá na vitrine. Aí eu tenho que me apropriar, é meu. Eu vou ser usado nesses dons para a proclamação, para anunciar o reino de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. É lembrar que não Sim. é para mim, não é para o meu Pô, bel prazer, não é para me autopromover, é para a glória de Deus, para a sim. glória de Deus. E na autoridade do nome de Jesus, que eu estava comentando com minha esposa acerca de Davi, Davi ele tinha uma certeza que ele ia derrubar o gigante. Uhum, É. Não foi a pedra do ribeiro na funda e não foi a espada do Golias, porque na verdade o que matou o Golias foi a espada, uhum, a própria espada dele, né? uhum, Com a pedra, o gigante caiu. uhum. E com a própria espada de Golias, ele decepou Golias ali. Exatamente. Mas o que fez toda a diferença ali não foi nada disso. Foi a autoridade no nome de Jesus. Você falou, eu vou a ti em nome Do do Senhor Senhor dos dos Exércitos. Exércitos. Então a chave está na autoridade no nome de Jesus. Então, no nome Glória a de Jesus, Deus. esses dons que estão disponíveis, né? Uhum, À disposição, e no nome dele, porque a igreja de Deus ela é triunfante. Ela não uhum, para, nada pode parar uhum. a igreja de Deus. Haja o que houver, a igreja ela continua firme e forte. Amém. Porque não as armas da milícia, né? São Uhum, armas espirituais, né? Que a igreja ela segue adiante no nome de Jesus. Jesus falou, eu venci. uhum. Por que nós vamos vencer? Porque Exatamente. ele já venceu por nós. Uhum. Então, tudo isso que o senhor está falando é algo é, muito impactante, Amém. é algo assim que o senhor viveu e vive a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala que os sinais seguirão aos que. Que creem. É Então, crer, é isso daí que o senhor está vendo. é crer. É. Então, foi tudo assim que começou. Ainda um jovem. A Bíblia está até aberta aqui em Marcos 16:15. Essa tradução que é mais próxima do original. Ela diz assim: E disse, vão pelo mundo todo, anunciem as boas novas a toda criação. Amém. É que o Senhor tem feito desde o momento que o Senhor conheceu Jesus e a existência, entendeu a existência do sobrenatural de Deus. E hoje o Senhor é um pastor missionário. O Senhor vai falar um pouco mais dessa trajetória.
O senhor está lá no começo, não tenha pressa, que nós temos um bom tempo ainda para a gente ter muita coisa ainda para o senhor transmitir para quem está ouvindo a palavra cast. Nos acompanhe, vai dando o seu joinha aí. Fique até o final, que ainda tem muita coisa boa. Além do início da chamada ministerial que o senhor está falando aí, eu queria que o senhor falasse, o senhor já contou um sobrenatural aí, mas conta mais algum aí. Algo assim de alguma cura extraordinária que Deus fez através das suas mãos, na autoridade do nome de Jesus. Essa cura eu tenho contado em muitos lugares onde eu tenho passado, né? Tanto em podcast quanto em cultos, ministrações. Eu tenho sempre contado essa experiência que foi a que mais me marcou, foi a que mais marcou meu ministério. E foi assim uma coisa extraordinária, sobrenatural, que foi de uma senhorinha que fazia 40 anos que ela não andava, lá de Cacimba de Dentro, na Paraíba. E eu estava lá como missionário, passei 8 meses lá como missionário, orando com os jovens daquela região, orando e orava todos os dias. E teve um momento que nós saímos para as ruas para evangelizar, e um deles falou assim: olha, tem uma bruxa ali, vamos evangelizar ela. E quando nós chegamos, na frente da casa dela, ela estava sentada na calçada. E resumindo, eu falei: Dona Maria, a gente pode entrar para sua casa para a gente orar? E ela falou assim: pode, muito simpática ela. Não sei nem se ela é viva ainda, porque faz muito tempo. E aí eu falei assim, e ela, quando eu falei, ela foi se arrastando no chão para entrar em casa. Dali eu percebi que ela não era bruxa nada, ela tinha um problema de saúde, ela babava muito também, mas eu acredito que era por conta dessa deficiência. E ela era paraplégica. Ela que foi por conta de um aborto que ela sofreu. E isso já fazia uns 40 anos que ela estava daquela maneira. Meu Deus. Era. Não entendo nada de medicina, não sei o que é que causa isso, mas foi o que ela me falou, pelo menos naquela época foi o que ela me falou. E ela era uma mulher católica. Eu lembro que eu virei para os jovens e falei assim: não quero ninguém orando em português, todo mundo orando em línguas. E aí todos eles começaram a orar em línguas dentro da casa dela. Eu virei e fiz: Dona Maria, ela, oi, a senhora crê que Jesus pode lhe curar? E naquele linguajar nordestino, sertanejo, né? Ela levantou as mãos para os céus e fez: eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei: então vou orar pela senhora. E aí eu coloquei as mãos nos joelhos dela e comecei a orar. E o Espírito Santo começou a me usar dando tapas nas pernas dela, né? Nisso que eu estava dando tapas, eu não entendi o porquê que eu estava fazendo isso, mas eu sabia que era uma direção do Espírito, eu sabia que era o Espírito Santo me tomando naquele momento. E aí, em um momento, eu ouvi a voz do Espírito de Deus falasse comigo: pergunte para ela o que é que ela está sentindo. E aí eu perguntei: Dona Maria, a senhora está sentindo o quê? Eu estou sentindo minhas pernas formigando. Olha só. Isso. A pessoa que não sentia nada das pernas. Nada, nada. A gente beliscava, ela não sentia nada. Aí quando aquilo me deu um insight assim, eu me levantei, eu falei assim: Dona Maria, vamos passear comigo? E ajudei ela a ficar em pé. E aí ela começou a andar comigo na sala daquela casa, eu segurando ela. Quando eu percebi que as pernas dela estavam se mexendo, eu soltei a mão dela: Dona Maria, a senhora está andando. E ela soltou minhas mãos e ficou em pé assim, louvando a Deus. Louvado seja o meu Deus, louvado seja o meu Deus. E foi uma coisa assim tremenda. Os jovens todos começaram a chorar e aquilo se espalhou por toda a cidade ali de Cacimba de Dentro, que uma senhorinha foi curada por um irmão, na época eu não era pastor, do Recife. Ali meu nome ficou espalhado, né? E aproveitei, claro, esse momento de fama, né, para ganhar mais vidas para Olha, Jesus. estratégia santa. Uma estratégia santa, Sim, né? sim, sim. O perigo poderia ter A sido se eu Bíblia fala tivesse... que aquele que ganha alma sábio é, né? Então, naquele momento, você usou a sabedoria para promover Exatamente. o reino, né? O perigo seria se eu tivesse tomado aquilo para me autopromover, Soberba, né? para soberba, me autopromover. Mas naquele momento ali, eu usei para pregar o evangelho. E aí o candidato a prefeito da cidade começou a frequentar a Uma igreja. boa causa. Uma boa causa. Os jovens que iam para a boate começaram a ir para a igreja. Começou a mover naquela cidade. E
Bom, e o Senhor ia espalhando o evangelho ali de E uma a maneira vida muito dessa forte. mulher se tornou em bênção, né? Nossa, Porque demais, mudou, meu porque Deus. era conhecida de uma forma totalmente. E Jesus mudou até a Exatamente. história dela. Mudou a história dela. Eu me lembro que quando ela ficou em pé, a primeira coisa que ela fez, quando ela foi curada, a primeira coisa que ela falou foi, ela foi para detrás do sofá dela e falou assim: a partir de hoje eu vou limpar a minha casa. Uma mulher há 40 anos não podia nem ficar em pé. Como que ela limpava aquela casa dela? Não limpava. Não limpava, ou então alguém que ia ajudar Alguém ela, ajudava ela, né? dependia de terceiros. Ela tinha um esposo, eu lembro, o esposo dela. E, bom, esse foi o milagre que mais, que todo lugar eu conto, porque vale a pena contar isso, que ficou muito E vivo. com certeza Jesus continua fazendo ainda esses sobrenaturais. Continua, É, continua. Graças a Deus. esses sinais ainda seguem. Sim, sim. Rapaz, Segue porque eu creio, né? Nós cremos. Você crê, eu creio, sim, né? Então, quem crê vai seguir, né? Sinal não segue incrédulo. Sinal não segue é o incrédulo. segredo. É o segredo. Tem que crer. Sinal só Você segue crer, aquele será que salvo crê. tu e a tua casa. Exatamente. Sinal só segue aquele que crê. Em meu nome expulsarão Jesus demônios. teve alguns lugares que, né? O Exatamente. próprio Jesus relatou sobre isso, né? Exatamente. Romanos 1,16, que diz assim, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a dínamos de Deus. Glória a Deus. O evangelho é a manifestação da glória dele na terra. É para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Como eu falei, poder, os sinais não seguem incrédulo. Sinais só segue quem crê. E quem crê, Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, curarão os enfermos, se tomarem alguma coisa mortífera, não os fará dano. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus que acompanha somente aquele que crê. Então, se eu quero executar algo, se eu quero realizar algo para que o reino de Deus venha a se expandir, eu preciso somente crer. O único trabalho que eu tenho que fazer é crer. O restante do trabalho é com Deus, com seus anjos, com o Espírito Santo, com a comitiva celestial. Gostei desse negócio. O restante é com ele. O restante é com ele. Eu só preciso crer. Deus age na terra através dos homens. Quando eu digo homens, eu estou falando no geral, homem e mulher. Sim. Deus, ele opera na terra através da oração do ser humano. É dessa maneira que ele age na terra. Se ele não encontrar uma pessoa disponível para fazer, provavelmente ele não vai operar naquele lugar. Se ele encontrar um homem e uma mulher disponível para operar numa cidade que precisa da proclamação do evangelho, ele vai operar. E pode ter certeza que se aquela pessoa abre o coração para ser usada em curas, em libertação, em milagres, ele vai manifestar a glória dele nesse sentido. Através de uma vida, Deus pode fazer tudo novo. Exatamente. Não precisa muita coisa, é só uma pessoa que esteja à disposição do reino para Deus. Disponível. Disponível. A palavra-chave é essa. Disponibilidade. Disposição para Deus. Eu digo isso, eu já disse em um outro podcast, que Deus não escolhe ninguém desocupado. Você vai ver na Bíblia que todo mundo estava fazendo alguma coisa. Um era pescador, outro era cobrador de impostos, outro era... Cada um tinha uma função, Sim. né? E aí Jesus começou a chamar ali. Por quê? Porque quem já tem uma função, não, quando vier para Jesus, não vai ficar de braço cruzado. Já está naquele pique de trabalho, de serviço. Sim. Quem tem uma função, quem faz alguma coisa, já sabe o que é servir. Então, quando vem para Deus, já vem com essa visão de serviço a Deus, né? E é assim que Deus vai escolhendo, assim que Deus vai levantando. Então, a pessoa ela tem que abrir mão, ela já tem uma disponibilidade para algo lá fora,
e ela se torna disponível para o reino de Deus, para a obra de Deus. Entendeu? De Olinda, Aos confins da terra. glória a Deus. De Olinda, qual foi a primeira inserção missionária? Foi na Paraíba, Cacimba de Dentro. Essa Cacimba de Dentro. cidadezinha Foi da nessa cura. cidade que com certeza marcou. Marcou. Essa cura e outros milagres que De aconteceram. Cacimba de Dentro. de Cacimba de Dentro, o senhor foi, não vai lembrar muita coisa, mas Mas eu acho que eu fui, depois de Cacimba de Dentro, eu fui para Natal, Rio Grande do Norte, já subiu um pouquinho. onde eu passei 8 meses ali também. Ali também, Deus me usou mais na área de fortalecimento da igreja. Ali junto com o missionário, fortalecendo o corpo, orando com os irmãos. Dali, eu voltei para Recife, e de Recife eu fui para Juazeiro do Norte, no Ceará. E aí em Juazeiro foi onde eu passei muitos anos. E aí teve um inteirinho nesse meio dos 10 anos que eu passei em Juazeiro do Norte, na base da visitação de Deus. Eu voltei para minha cidade, nesse meio ali, fiquei servindo na minha igreja, era uma igreja batista. Naquela igreja eu era missionário e eu ia, a igreja me enviava para as filiais. As filiais era em Belo Horizonte, A era no Rio de visitação de Janeiro. Deus é o projeto que hoje faz parte de tudo. Não, a visitação Não de é? Deus, não. A Não. visitação de Deus é do Vale da Bênção. Sim, então Foi depois que eu comecei, nesse inteirinho que eu você vai estava na explicar melhor visitação. depois para o pessoal entender. Isso. Nesse inteirinho que eu estava na visitação de Deus, eu saí um pouco da visitação de Deus em Juazeiro do Norte, e aí eu fui trabalhar na minha igreja local. Sim, Aí da vai minha servir igreja a igreja local, local. isso, da minha igreja local, eles me enviavam como missionários para as filiais, que era em outros estados, que foi Rio de Janeiro, Minas Daí já Gerais, começou a expandir. isso, Belo Horizonte. Não, eles já tinham essas filiais. Só Sim. que eles me enviavam para trabalhar no fortalecimento. E por último, eu fiquei em Salvador, na Bahia. Rapaz, Foi também um lugar maravilhoso, tive muitas experiências lá de fortalecimento do corpo, de ensinar a igreja a evangelização. E daí eu voltei para minha cidade, voltei a trabalhar, trabalhando secularmente, né? E dali eu peguei, e voltei para o campo missionário novamente. nossa. Aí voltei para Juazeiro do Norte novamente. Aí depois eu fui para outro lugar da Paraíba, a cidade de São Bento, que é a cidade das redes. Dali, aí fui indo para muitos lugares no Brasil. Aí as igrejas começaram a me convidar para pregar. Nisso que as igrejas me convidavam para pregar, eu ia nos outros estados, Rio de Janeiro, eh, meu Deus, tanto lugar, Piauí, ah, Porto Alegre, Curitiba, Pode-se dizer que o senhor foi um porta-voz de Deus no meio dos sertanistas. sertanejos. Qual é o nome correto? Sertanejos? Sertanejos. E tem os sertanistas também, não tem? Aqueles que vivem só no sertão? Como que é essa Esse linguagem? termo, Explica melhor para nós. esse termo Essa nunca, terminologia. esse termo sertanista eu nunca ouvi falar. O que eu ouço falar é o sertanejo, né? Que é aqueles que vivem lá dentro do sertão. Pelo menos é o que eu ouço falar. Sim. Então, o sertão que é a área mais seca do Brasil. Sim. Então, existe o sertão nordestino, mas existe o sertão em outros Você lugares também. visitou vários locais nesse âmbito cultural e dentro Isso, dessa cultura você promoveu o evangelho de Jesus ali. também. Oh, Mas, fora isso, em outros lugares no Brasil, outros estados, as igrejas me convidavam para pregar em congressos, conferências para jovens, conferências para a igreja, pregar em cultos especiais, né, cultos de cura, de libertação, algo ligado a avivamento, o poder do Espírito Santo. E aí eu comecei a viajar muito também. Nessas viagens eu falava sobre os trabalhos missionários com as igrejas, né? Sim. E aí não parou mais. Graças a Deus não parou mais. Depois fui para fora do Brasil. Primeira vez eu fui para a Argentina. Depois da Argentina eu fui pregar em algumas igrejas na Argentina. Depois da Argentina eu fui para o Chile. E aí no Chile eu me apaixonei pelo Chile. Foi onde eu morei um ano. Fiquei servindo lá.
E agora eu levo equipes para trabalhos missionários lá. Que lindo. E já se espalhou pela América Eu e espero tá. que se espalhe mais por lá, né? Não, com certeza, não tenho dúvida que não irá parar. Amém. A sede de pregar o evangelho para aquele povo ali também é muito grande. E hoje você faz parte de um projeto que é a Visitação de Deus, né, que você falou, né? Também. Na Que é verdade, ligado eu ao Vale da faço Bênção, né? isso. Na verdade, eu faço parte da instituição Vale da Bênção, que é uma instituição de oração. Explica para os irmãos que estão nos ouvindo, porque com certeza muitos terão interesse de conhecer melhor, Sim. fazer parte Uhum. e visitar um dia desses, né? O Vale da Bênção, ele é uma instituição que foi construída desde a década de 80, na visão de oração. É um lugar dedicado ao avivamento, à oração, e é um lugar interdenominacional. Igrejas do Brasil inteiro vão lá para orar. Na verdade, todos os dias tem crentes em Jesus orando no centro de oração. E crentes de diversas denominações. 24 horas. 24 horas, desde a década de 80. Lá dentro do Vale moram os voluntários, missionários e pessoas que trabalham. Eu sou uma pessoa que trabalho lá dentro, sou missionário lá dentro. Sim. E tenho esse vínculo com o Vale da Bênção há 10 anos. Mas isso no sertão, na base da visitação de Deus, porque o Vale da Bênção ele tem os ramos, tem os braços, Sim. que é visitação de Deus, movimento Evangeliza Sertão, movimento com filtros de água, filtros de barro, né? Movimento. Fala desse projeto aí, dos filtros, que é um projeto que eu estava É porque não é um muito projeto bom. que eu estou à frente, aí eu não vou saber Tá. falar muito. Sim. Só um Mas spoiler. é um dos projetos lá do Sim, Vale, que sim. leva missionários também para o campo. O meu projeto também trabalha com os filtros de barro, Tá. mas em parceria com eles. Quando eu levo um grupo no Assim na Terra, que é um movimento que eu lidero, o líder do movimento dos filtros pergunta: quer levar alguns filtros? Aí e ele manda, e a gente vai, faz um trabalho de evangelização. Temos uma parceria muito boa, graças Glória a a Deus, né? De Deus. respeito, São vários ramos, então. Então, são vários ramos. Aí tem o Sim Israel, que é o Simpósio de Israel, lá no Vale, que é um movimento que passamos nas igrejas, mobilizando as igrejas a orar pela salvação dos judeus, que é menos de 1% de judeus que crê no testemunho de Yeshua, crê no testemunho de Jesus, né? Nossa, que estatística. Menos de 1%. E temos orado pela salvação deles. Temos a Missão Antioquia, temos muitos movimentos lá dentro que vão surgindo e nesse âmbito de missões, de evangelização. Porque nós acreditamos que quanto mais nós oramos, Sim. mais Deus nos envia. Né? Quanto mais nós oramos, nós entendemos a comissão e vamos para o campo. Então, o Vale da Bênção, meus irmãos, é um lugar, é uma fazenda muito grande que funciona a oração 24 horas ali. É aberto 24 horas para os crentes em Jesus visitar, irmãos e irmãs visitarem para orar. E orar pelo Brasil, orar pelo avivamento. Temos um centro de oração lá e temos um jardim de oração, centro de oração. Você entra lá dentro com os pés descalços, né? E você pode passar o dia inteiro lá orando. E, bom, graças a Deus, todos os dias tem sempre gente lá orando, vem gente de vários lugares visitar para orar ali. Tem lugar para hospedagem também. Isso, vai ter hospedagem no local, restaurante no local. Tem a pousada, tem restaurante. Sim. Tudo para os irmãos se sentirem à Se vontade. quiser passar Né? um tempo lá, tem como Isso, exatamente. as pousadas. Temos a casa do intercessor, que é quando o irmão vai para passar um tempo como intercessor para o Vale da Bênção, orando pelos pedidos do Vale da Bênção. Então ele vai, fica hospedado nessa casa do intercessor, paga uma quantia ali só para alimentação, somente para alimentação. Então, assim, é um lugar muito abençoado. Ele é abençoado por alguns pontos, e um deles é porque ora por Israel. Sim. E porque ora muito. Então... Orar sem cessar, como diz aos Tessalonicenses. Exatamente. Orar sem cessar. E o terceiro ponto é porque ama missões, investe em missões, envia missionários. Então é um lugar maravilhoso. Eu me sinto privilegiado. Inclusive, haverá um grande evento, ao qual nós iremos fazer parte. É uma semana de avivamento. Exatamente.
Dá um spoiler pra gente aí, quem está nos ouvindo. Essa semana vai ser forte, como diz o Isso, pentecostal aí. o encontro de avivamento que vai acontecer do dia 27 ao dia 30 de novembro. 27 a 30 de novembro serão 4 dias. Vão ser 4 dias de busca intensa. Estamos esperando pelo menos 1.000 pessoas de vários lugares do Brasil. Tá vindo caravana de Goiânia, Goiás, né? De Curitiba, do Nordeste do Brasil. Tá vindo gente do Rio de Janeiro, de muitos lugares. Outras nações, provavelmente, também. Provavelmente virão pessoas também. Eu já ouvi falar que tem uns chilenos lá querendo vir também, né? Então estamos orando para que dê certo. E vamos ter 2 tendas durante esses dias. Uma tenda de oração para o batismo com o Espírito Santo e outra tenda somente para curas. E, paralelamente, enquanto estiver tendo as ministrações e tal. Só que a partir do dia 21 de novembro, nós vamos começar 10 dias de oração pelo avivamento. Já vai começar desde o dia 21. Mas o evento mesmo em si são os 4 dias, de 27 a 29. De 21 começam os intercessores. Quem quiser ir, são 120 irmãos que queiram fazer parte desse programa de intercessão pelo avivamento do Brasil, pelo avivamento da igreja brasileira. Já pode começar a partir do dia 21. Nós estamos esperando 120 irmãos, buscando isso, orando intensamente por um derramado do Espírito Santo. Nossa, então vai ser dias inesquecíveis. Exatamente. Quem quiser mais informação... Pode passar o contato de procura, né? Isso, pode me procurar pelo Instagram, @euclaudiosiqueira. Lá eu vou passar para vocês as informações, os cartazes com preços, valores. Na verdade, o valor da inscrição é R$40 e o valor de hospedagem e alimentação, a pessoa entra em contato com o departamento responsável lá do Vale e aí eles passam esses valores, né, de despesas. Quem quiser armar barraca vai ter lugar vai para... ter essa opção também da tenda. A pessoa armar barraca lá e a pessoa vai pagar um valorzinho bem simples, se eu não me engano é 10 a 15 reais, alguma coisa assim, somente para ajudar na despesa de água e energia.